Então, beleza, gente? Voltando aí, fazer aquela nossa revisão bem rápida, bem sucinta. É uma aula teórica praticamente. A única parte que entrou cálculo ali muito simples, só é você igualar, né? Período ao quadrado e raio ao cubo dos planetas que você estiver falando. Por quê? Sempre vai dar uma proporção. O que é proporção? Independente do valor que você utilize, ele vai sempre dar o quê? O mesmo valor, praticamente 1, aproximadamente 1. Então, quando é constante, eu posso utilizar. Então, vamos lá para a nossa revisão? Então, começando aí, gravitação universal, parte 1, começando, né? Então, aqui falamos do quê? Falamos das leis de Kepler. Kepler pegou aí, o que ele pegou? Ele pegou, formulou a primeira lei, e a primeira lei fala das órbitas. Lembrando que ele teve que utilizar observações feitas pelo seu professor, né? Como ele era discípulo ali de Titubar, né? Ele utilizou essas observações. E a primeira lei que ele fez, não, vamos dizer assim, pela ordem, né? Ele observou as órbitas, então ele viu, não são órbitas circulares, não dá para ser, são órbitas elípticas, em que o Sol está em um de seus focos. A segunda lei fala sobre a lei das áreas, então, se você conseguir medir a área que o planeta varre em relação ao Sol, você vai medir áreas iguais em tempos iguais. Segunda lei. Primeira lei, órbita. Segunda lei, áreas. E a terceira, ela fala sobre o quê? Lei dos períodos. Essa lei dos períodos é em relação a uma constante, e essa constante ela tem a ver com a massa do Sol. Aí você pensa, essa lei pode valer para outros? Como eu falei, pode. Você pega lá, olha a massa do planeta, faz os cálculos e vai chegar na mesma. Porque se vale aqui, vai valer lá. É a mesma ideia, é a mesma uma estrela e planeta girando ao seu redor. Se você pensar aqui também período e raio, todos esses movimentos. Então, sempre que você pega, sempre que você pega movimento, você tem movimento de planetas, vai ser idêntico. A única diferença que muda é o tamanho dessa estrela. Então, se você saísse, por exemplo, daqui, a Terra tem uma certa gravidade, você está acostumado. Se você for para um planeta menor, você vai se sentir mais leve. A sua massa vai ser igual, mas você vai se sentir mais leve. Agora, se você fosse para um planeta muito grande, o que ia acontecer? Dificilmente você iria ficar de pé, porque iria ser muito forte. Então, o seu peso, não sua massa, a massa corporal, o seu peso iria ser muito maior. Então, você teria que praticamente nascer naquele planeta e se adaptar desde pequenininho àquela gravidade. Então, é outra situação. A nossa densidade, toda essa questão em relação aqui, a gravidade, a atmosfera, tudo certinho. Planeta muito maior, seria muito maior essa gravidade, certo? Então, vocês vão lá para as atividades. Já já nós voltamos aí com as correções, beleza? Esperando vocês. E aí, gente, fizeram as atividades? Eu acho que essa aula aqui não vai ter muita dúvida, né? Porque é só leitura e interpretação, principalmente. Vai ter um cálculo, mas vamos ver lá, a questão do cálculo é só elevar ao cubo, elevar ao quadrado e fazer uma divisão, uma multiplicação, tirar uma raiz, é bem tranquilo, tá? Isso aí vocês fazem com calma. Então, vamos lá? Começando. Primeira questão. Mackenzie, São Paulo, de acordo com uma das leis, olha só, de acordo com uma das leis de Kepler, cada planeta completa ou varre áreas iguais em tempos iguais em torno do Sol. Olha o que ele está falando. Uma das leis. Qual é essa lei, né? Como as órbitas são elípticas e o Sol ocupa um de seus focos, conclui-se que... Então, tá vendo aqui
a questão. Ó. Tem um ponto, um dos focos e o outro foco. Então aí, lembra, tá? Ele fala, ó, de acordo com uma das leis, ele não falou qual. Quando o planeta está mais próximo do Sol, sua velocidade aumenta? Quando ele está mais próximo do Sol, olha só. Pensa que o Sol, vou tirar aqui, o Sol está aqui, o planetinha está girando ao redor. O Sol está aqui, ó, nesse foco. Quando ele está mais próximo, está mais próximo do Sol, sua velocidade aumenta? Será que aumenta quando ele está ali próximo? Quando o planeta está mais distante do Sol, sua velocidade aumenta? Então, olha só, ele está falando duas situações. Ele está falando que quando está próximo, aumenta ou quando está longe. Então, você analisa aí. Quando está aqui, a velocidade é maior ou menor? Imagina se ele passa com a velocidade pequena, perto do Sol. O que aconteceria? E a terceira, a velocidade do planeta em sua órbita elíptica independe de sua posição relativa ao Sol. Olha só, a velocidade do planeta em sua órbita elíptica, né, independe de sua posição relativa ao Sol. Será que em qualquer posição que ele estiver, qualquer uma, a velocidade é a mesma? E aí? Gente, primeiro, quando está longe, a velocidade ela não aumenta, ela diminui. Então aqui está errado. E depende sim. Se a primeira está falando que aumenta, a terceira já está errada. Por quê? Está dizendo que independe. Não pode ser independente. Tem que aumentar quando está próximo e diminuir quando está longe. Então aí seria praticamente a primeira lei, né? Então, se você for analisar a questão das órbitas elípticas. Segunda questão, astrônomos, né? Fala aqui de um planeta X pode ser um enxame gigante de cometas. Então ele fala aí, ó, um planeta X pode ser um enxame gigante de planetas. Aqui mostra de onde foi publicado, né? O misterioso planeta X pode, no caso, né, ser não, o planeta X pode ser não um gigante gasoso, né? Então pode ser que ele não seja esse gigante, mas um anel bizarro ou nuvem composta de muitos cometas e planetas anões, dizem astrônomos em um artigo publicado na Astronomical Journal, né? Então, foi publicado aí. Lembrando que isso aqui é uma publicação, né? Então, vamos ver. Devido à enorme distância até este planeta, uma volta desse planeta ao redor do Sol, segundo os cientistas, demora 15 mil anos. Pensa aí, nós ainda não sabemos onde ele está. Além disso, não temos quaisquer evidências de sua existência, além das a estranha natureza do movimento de uma série de planetas anões e asteroides no cinturão de Kuiper. Então, eles estão dizendo aí que teria esse movimento e levaria 15 mil anos para dar uma volta. Então, aí é praticamente impossível. Só quando passasse na parte mais próxima e tivesse como captar imagens desse aglomerado, né? Vamos lá, então. PUC. Tá aqui, ó. A figura abaixo representa o Sol. Tá aqui, ó. O Sol bem aqui. Tá certinho. 3 astros celestes e suas respectivas órbitas em torno do Sol. Urano, Netuno e o objeto recentemente descoberto de nome 1996, TL66. Então, olha aqui, ó. Esse TL66, a órbita dele e dos outros, do Urano e Netuno. Analise as afirmativas a seguir. Essas órbitas são elípticas, estando o Sol em um de seus focos dessas elipses, no caso, são órbitas elípticas, todas elas.
Os três astros representados executam movimento uniforme em torno do Sol? Os três astros representados executam movimento uniforme? Eu quero saber se vocês lembram o que é movimento uniforme. O que é constante no movimento uniforme? Isso aqui é importante lembrar. Gente, toda vez que fala de movimento uniforme, tem alguma coisa que não muda. E vocês viram lá em movimento uniforme e movimento uniformemente variado. Então, no movimento uniforme, a velocidade é constante. Pergunta, quando o planeta está mais próximo do Sol, o que acontece na questão anterior? Aumenta a velocidade, beleza? Então, vamos continuar lá. Então, lembrando que a velocidade não é constante. Cada um com um valor de velocidade diferente a dos outros. Olha só, o que ele está falando. Os três astros representados executam um movimento uniforme em torno do Sol, cada um com um valor de velocidade diferente das dos outros. Então, ele está dizendo aí que eles têm velocidades constantes, mas cada um tem a sua velocidade. Aí vocês analisam, será que o planeta todo o tempo tem velocidade constante, mesmo sendo diferente? A velocidade de cada planeta é como se falasse assim, ó, a de Urano é uma, Netuno é outra, só que é todo o tempo a mesma? Acabamos de ver que é diferente. Dentre todos os astros representados, quem gasta menos tempo para completar uma volta em torno do Sol é Urano? Então, será que é Urano? Está aí, ó, mais próximo. Quanto mais próximo, ele gira mais rápido. Então, daí, você já tira a sua conclusão. Se todas as afirmativas estão corretas, certo? Se todas são falsas, a 1 e a 2 apenas corretas, a 2 e 3 e a 1 e 3. Vamos lá. Então, observando aqui, o que nós temos? A afirmação 1, está correta. De acordo com a primeira lei de Kepler, as órbitas são elípticas e o Sol ocupa um dos seus focos. Beleza, isso aqui é a lei. Se está falando que é órbita elíptica, perfeito. Ah, professor, mas parece um círculo. Não, todos eles, a representação parece ali perfeitinha, mas é elíptica. Todas as órbitas. Mesmo que seja muito pouco a diferença. A segunda está errada porque, olha o que fala, de acordo com uma consequência da segunda lei de Kepler, em que, no caso, né, em que no período a velocidade é máxima e no caso, né, no afélio e mínima, né, periélio é máxima e no afélio é mínima. Portanto, a variação de velocidade. Foi o que eu falei para vocês. Quanto mais próximo, maior. Ah, mas a velocidade de Urano, de Netuno, ele falou que são diferentes. Sim, a velocidade deles é diferente. Mas, quanto mais próximo do Sol, mais rápido. Não pode se manter constante. E para finalizar, a 3 está correta, de acordo com a terceira lei de Kepler. Então, essa terceira questão, só voltando aqui. Dentre todos os astros representados, Urano está mais próximo logo, lógico, né? Ele vai levar menos tempo. Urano leva menos tempo. Então, 1 e 3. Então, aí, bem tranquilo. Pessoal, olha só, daí vai dizer, professor, mas lá pelo desenho, parece que Urano é uma volta quase que perfeita. Gente, tem que entender uma coisa, como ele está muito próximo, ele não vai ter uma órbita elíptica tão visível. O que vai acontecer? Vai ser muito pouco. Aí vem depois Vênus, né? Bem próximo. Depois a Terra, depois vai vir os outros. Quanto mais distante, melhor para ver essa órbita elíptica. Quanto mais distante, quanto mais próximo, ela vai se aproximando de um círculo, né? Vai sendo menos essa questão aí de representação. Mas se a lei fala que são órbitas elípticas, todas são elípticas. Não interessa se o desenho está perfeito. Não, mas é elíptica, porque na lei fala isso, certo? Então vamos continuar lá. Então, tranquilo aí. E Urano, lógico, né, gente? Netuno é menos que esse TL66 também, e assim por diante. Quanto mais próximo, menos tempo leva para dar uma volta. Enem.
o astrônomo alemão Kepler, adepto do sistema heliocêntrico, o Sol está no centro, desenvolveu um trabalho de grande vulto, aperfeiçoando as ideias de Copérnico, né? Copérnico achava que eram órbitas circulares, né? Em consequência, ele conseguiu estabelecer 3 leis sobre o movimento dos planetas, que permitiram um grande avanço no estudo da astronomia. Um estudante, ao ter tomado conhecimento das leis de Kepler, concluiu segundo as proposições a seguir. Olha só o que ele concluiu. Primeiro, para a primeira lei de Kepler, lei das órbitas, o verão ocorre quando a Terra está mais próxima do Sol e o inverno quando está mais afastado? Uma delas. Para a segunda lei de Kepler, lei das áreas, a velocidade de um planeta X em sua órbita diminui à medida que ele se afasta do Sol? Então, quanto mais, de acordo com a segunda lei, a velocidade de um planeta X em sua órbita diminui à medida que ele se afasta do Sol? E terceira, para a terceira lei de Kepler, lei dos períodos, o período de rotação de um planeta em torno de seu eixo é tanto maior quanto for seu período de revolução? Para a terceira lei, o período de rotação de um planeta, né, o T, em torno de seu eixo, olha só, o período de rotação de um planeta em torno de seu eixo é tanto maior quanto maior for seu período de revolução. Ele está falando de rotação. Rotação é o quê? Rotação é o giro que o planeta dá em torno de si mesmo. É girando. E translação, ele está dizendo que aumenta, né? Será que tem a ver isso? Então, aí com base feitas, quais dessas opções aí vai estar correta? Então, lembrando aí, aqui as 3. Uma fala que o verão ocorre quando a Terra está mais próxima e o inverno quando está mais longe. A segunda, em relação à velocidade. E a terceira, gente, a terceira não tem nada a ver. A rotação do planeta não tem a ver com sua distância. A rotação é em torno do seu próprio eixo. Então, com certeza aqui, gente, a única que está de acordo mesmo é apenas a proposição 2 é verdadeira. Então, pessoal, olha só, o que acontece? Quando você tem ali a questão do giro ao redor do próprio eixo, é o planeta que está girando ao redor dele mesmo, não tem nada a ver com a distância dele ao Sol. A questão também primavera, outono, inverno e tudo mais, é muito em relação também à inclinação. A Terra não gira perfeitinho, ela tem uma inclinação, vocês viram lá na demonstração, e dependendo de onde está passando, né? Só que aí também tem a ver, não é só com a distância, né? Então, beleza? Então, vamos ficando por aqui, tiramos as dúvidas de vocês, né? E com certeza vai servir aí para o dia a dia de vocês, dar uma pesquisadinha, saber um pouquinho mais. E tem mais um pouquinho sobre aulas sobre gravitação. Essa aqui é a primeira parte, depois nós vamos continuar, tá bom? Então, até a próxima.